Foi. Pronto. Então, eu recebi esse convite de Valesca e de Sérgio para chegar aqui junto com vocês para essa aula específica. Estou me sentindo como professora convidada aqui. Eu não tive condições de pegar componentes desse semestre, mas estou de volta aí no próximo, seja lá o que acontecer com ele, mas a gente está junto. E ela me pediu para que eu falasse um pouquinho com vocês sobre a relação entre oralidade e escrita, já que a gente está no curso de produção textual, e a gente sempre tem essa relação aí de uma maneira muito próxima, porque são as manifestações da língua que a gente tem mais contato diariamente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou professora de língua portuguesa com formação em linguística social ou sociolinguística. Então, como não podia deixar de ser, eu acabei trazendo para vocês não muita coisa técnica e exercícios e listagens de coisas, mas eu busquei fazer um slidezinho simples para vocês, mostrando qual é a diferença da oralidade e da escrita em termos ideológicos, para que a gente consiga pensar nos termos técnicos depois de uma maneira mais intuitiva, digamos assim. Então, a gente vai trabalhar, como é que eu posso dizer, a diferenciação não teórica, eu diria ideológica dos dois termos, com alguns exemplos para que vocês consigam ver qual é essa relação e como ela está colocada no dia a dia, né? A gente está em um curso de produção textual, que Valesca e Sérgio estão aí com vocês exigindo todas aquelas questões relacionadas a texto acadêmico escrito, falamos de resumo, pelo que eu vi no SIGA, vamos falar de mapa conceitual, várias coisas aí. Então, eu trouxe para vocês um panorama de como é que isso se encaixa. Como é que produção textual acadêmica se encaixa na relação entre oralidade e escrita, tá? E aí eu vou começar a projetar aqui, que eu fiz um slidezinho. E aí, Val, como eu vou ficar sem ver a parte aqui, e aí qualquer coisa você fala pelo microfone, tá? Pode deixar, amiga. Agora que eu acho que eu não consigo. Aqui. Pronto. Você viu que eu usei até o modelo de slide que Valesca e Sérgio usam para não bagunçar a semana deles aí, né? Eu vou começar aqui. Tá ruim sem ver vocês, mas eu vou começar aqui com uma definiçãozinha do que é a língua, né? Um instrumento de comunicação é composto por regras, e aí a gente tem, no caso da escrita, as regras gramaticais e todas as regras de sintaxe, concordância que a gente estuda, possibilitam que um determinado grupo de falantes, ou seja, os falantes daquela língua, consigam produzir enunciados falados e também escritos que lhes permitam comunicar-se e compreender-se. Então, é um instrumento de comunicação, a língua em princípio. É também uma das formas de manifestação da linguagem. A gente tem várias outras formas de manifestação da linguagem, por outros tipos de linguagem não verbal e várias outras, mas a gente está aqui falando de língua, né? E, acima de tudo, a língua é um sistema organizado. Val, faz um favor para mim. Me manda o link, por favor, do sala, porque eu consigo colocar aqui no celular e aí eu vou acompanhando, porque tá me incomodando um pouco, eu tô vendo só a tela dos slides. Te mandar pelo celular, tô mandando. Isso. Um minuto, tá, gente? Chegou mais alguém aí? Bem-vindo. Dei uma interrompidazinha básica aqui, só para... É o Vitor. Olá, Vitor. Já me mandou aqui. Me permita entrar, porque eu não sei qual é o login que ele vai mandar do celular. Entrei. Diminuir, pronto. Aí, eu vou ficar só vendo a carinha de vocês aqui. Ótimo. Pronto, vou projetar de novo o meu negócio aqui, tá? Ai, meu Deus.
Acho que foi. Foi, agora tá bom. Pronto, beleza. Então, a gente parou aqui, que a língua é um sistema organizado. Isso é basicamente o que a linguística social estuda, o que a gente está estudando em produção de texto, o que as pessoas que trabalham com linguística em geral estudam, que a língua é um sistema organizado. A língua é um sistema heterogêneo, tem várias manifestações, mas ela é, acima de tudo, um sistema organizado, né? Importante colocar duas características da língua, que a língua é de natureza social. Quem faz a língua é a sociedade. Então, a gente tem algumas mudanças e algumas variações, que é o segundo ponto que vocês têm aí, que a sociedade influencia nas variações e nas mudanças da língua, porque a sociedade usa a língua e conforme esse uso, conforme a gente vai usando, as coisas vão mudando. Vou dar exemplos para vocês logo. E aí nós temos essas duas manifestações específicas da língua nas sociedades, que são as duas manifestações principais da língua e do sistema da língua também. Então, por que a gente percebe, por exemplo, fala diferente de escrita? Porque apesar de ser a mesma língua que a gente está falando e escrevendo, os sistemas são um pouquinho diferentes. Então, a escrita, ela vai, nos gêneros textuais mais formais, exigir, por exemplo, que você use todos os plurais, todas as concordâncias, todo o sistema gramatical de uma maneira muito correta, porque a gente está falando de gêneros textuais formais, como é o exemplo dos resumos que vocês já fizeram, e até chegar aos artigos que vocês vão produzir também durante esse curso, tá? E a língua, ela é mais fluida, desculpem, a fala, ela é mais fluida porque a gente tem, além de vários outros contextos, é um suporte diferente, eu estou aqui conversando com vocês, mesmo via vídeo, mas vocês estão me vendo gesticulando, as expressões faciais que eu faço, tudo isso. Então, é um outro tipo de sistema, né? Mas são manifestações da mesma língua, a gente escreve português e a gente fala português. A gente tem uns exemplos aqui de línguas ágrafas, ou seja, todas as línguas têm falantes. É impossível a gente encontrar uma língua que não exista fala. Mas nem todas as línguas têm escrita, né? E aí eu coloco um dado para vocês que hoje em dia a gente tem cerca de 4.000 a 5.000 línguas documentadas no mundo inteiro, e dessas todas, menos de 10% tem sistema de escrita. Então, muitas dessas línguas são faladas por falantes, por uma quantidade pequena de pessoas, de falantes, e muitas delas são o que a gente chama de línguas ágrafas, que não tem sistema de escrita. Não ter um sistema de escrita não significa que as pessoas não se comunicam. Elas se comunicam, elas conversam, elas têm tradição oral, por exemplo, de contação de história e de várias outras coisas, mas se uma língua não tem um sistema de escrita, ela não vai ter, por exemplo, uma literatura de tradução documentada. Ela vai ter uma literatura de tradição oral, mas não de tradição documentada, com livros escritos, poesias e tudo isso, porque o sistema da escrita ele pressupõe essa literatura documentada, tá? E aí a gente tem como exceção a língua de sinais, que também se situa no domínio da fala, que realmente uma exceção. Faltou um O aí, mas depois a gente coloca. A língua é também um instrumento de dominação e colocação social. Então, apesar de utilizar mais a fala que a escrita ainda é prestigiada como sinal de educação além de letramento. Então, se você está na universidade e você está se formando para ser um profissional educado e letrado, digamos assim, em uma determinada área, significa que não que sua fala seja desprezada, muito pelo contrário, mas que ela precisa ser enriquecida pela sua escrita. E é isso que a gente faz aqui nesse curso de produção textual, que o curso de primeiro semestre para a maioria dos cursos do Secult. Não é? Então, em termos de colocação social, a gente tem a supremacia da escrita sobre a oralidade. Por isso que, em termos acadêmicos, a gente sempre tem cursos de produção textual para que os alunos melhorem a escrita e tudo isso. Quando a gente fala de língua, a gente fala de formas alternativas. E aí eu já vou entrar na minha própria semana, que é falar sobre variação linguística. Isso quer dizer que existem várias maneiras de se dizer a mesma coisa.
em todas as línguas, a variação está presente em todas as línguas. Eu posso falar a mesma coisa de maneiras diferentes, em contextos diferentes, com palavras diferentes e assim por diante. Isso aqui dá uma certa a identidade de riqueza da língua. Então, aí eu trouxe a referência para vocês. Variantes linguísticas são diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto com o mesmo valor de verdade. Só para dar um exemplo assim bem simples para vocês, é aquela questão, por exemplo, de aqui no Nordeste a gente chamar aipim de aipim e em outras partes do Brasil chamar aipim de macaxeira. É a mesma coisa, a gente está se referindo à mesma coisa. Se bem que é controvérsia, né? No sertão, macaxeira, mandioca brava e tal, e não sei o que, mas a gente não vai entrar nessa discussão aí, tá? Porque é mais ou menos o ovo a galinha. Então, a gente vai seguir sabendo que, tipo assim, estamos nos referindo à mesma coisa, com o mesmo valor de verdade, mas a gente tem diferente maneira de falar. E aí eu poderia citar várias coisas para vocês, como tangerina, bergamota, mexerica e assim por diante. Né? Então, a gente tem variações, diversas maneiras de dizer a mesma coisa, que valem em um mesmo contexto com o mesmo valor de verdade. Então, aí tem a dimensão morfológica, a dimensão sintática e a dimensão semântica também incluídas na questão da variação. E aí eu trago um exemplo aqui para vocês. Disso que eu falei anteriormente, que a língua varia por conta da sociedade, e esse é um exemplo, por exemplo, aqui de variação diacrônica. É a variação da linguagem ao longo do tempo. Às vezes acontece que a sociedade vai modificando certas formas. Agora, com o advento da internet, a gente tem muito isso acontecendo. Mas eu trouxe esse exemplo aqui, que é um exemplo clássico, que é a forma que a gente tem hoje como você. Você hoje já é a forma formal, já é o vocábulo formal de eu me referir à segunda pessoa. Eu já falo você. Mas falar você, lá pelo século XVIII, ou pelo português colonial, era um sacrilégio, porque era uma forma marginalizada e tal, e não sei o quê. E vejam como foi que aconteceu essa evolução, em termos de economia. Então, eu tenho aí um vossa mercê, que é o que a gente tinha no português colonial, vindo lá de Portugal para o Brasil e tal, que a gente tem depois uma redução para o vos mercê, mercê que virou você, e hoje a gente já tem o C com C acento circunflexo, e eu já recebo dos alunos e até dos meus colegas, não só o VC, que já é muito comum para a linguagem de internet, ou para bate-papo e tal, escrito mesmo, mas tem gente que está me mandando, professora, C vai, e esse C é só um C, viu, gente? C vai. Aí eu olhei assim, eu falei, eu entendi, mas levaram a economia linguística aqui até o último, né? A última instância. Maravilhoso isso, Fran. Né? Professora, você vai, eu vou. Eu entendi, eu vou. Eu trouxe aqui também um outro exemplo da mesma variação que a variação histórica, que é um quadrinho aqui que fala sobre a Idade Média, década de 30 e os dias atuais, pedindo provas de amor. A prova de amor da Idade Média era matar um dragão, 4 ursos e uma baleia. A da década de 30 era pedir a mão em casamento. E a dos dias atuais, que não são mais atuais aí, né? Coloca namorando no Orkut, isso aí é da década passada. Mas aí a gente já tem status do Facebook e várias outras coisas, né? Mas para a gente entender que, tipo assim, a língua vai mudando conforme a situação social vai mudando. Tem gente aí querendo a amor da Idade Média, tá difícil, viu? Um dragão, 4 ursos e uma baleia. Mais uma aqui. Eu vou deixar para vocês olharem o slide depois, deixar umas coisinhas aqui, e vou passar para essa variação geográfica. As charges são muito divertidas, vale a pena vocês olharem depois o slide de novo para revisar. Essa variação que é geográfica, que eu falei para vocês, citei o caso da macaxeira, empim, mandioca, mas a gente tem várias outras aí. E aí, eu abro aí para se alguém tiver algo interessante para me citar. Porque eu coloquei o abóbora girimum, e aí eu tenho dente, leite e dente, e aí é uma variação fonológica. Eu falo, por exemplo, lá no sertão, leite e dente, é o meu tia e dia. E Valesca já tem o leite e dente, né, Valesca? Já é diferente. Lá em Mato Grosso, eles falam leite quente.
Leite quente. Mas aí a variação já é no E, porque, por exemplo, aqui no Nordeste a gente fala leite, com esse E, e lá para Valesca já é leite, né? Já é uma variação diferente. Mas a gente está falando da mesma coisa, da mesma palavra, do mesmo leite, do mesmo sim. E aí, para menino, tem piá, guri, moleque, garoto e várias outras coisas. Alguém tem aí mais alguma para me acrescentar? Vocês têm, com certeza. Vocês estão tímidos para falar, mas eu vou deixar, vou seguir. Aqui, a gente tem uma que é muito, muito, muito marcada, que é a variação geracional. É aquela variação de faixa etária de quando você está conversando. Às vezes não precisa nem ser com seu avô, mas às vezes você está conversando com os professores do Secult. E aí, e aí eles acabam falando, gente, o que foi que aconteceu aqui que eu não estou entendendo? Eu aprendi um vocábulo ótimo logo nas primeiras semanas, que foi fazer o corre, que eu não conhecia. Que os meus alunos de política e gestão falaram, não sei o quê. Ah, professora, tem que fazer os corres. Eu falei, peraí, calma, devagar, vamos lá, porque assim, a diferença de idade nem é tanta, mas é uma geração diferente aí, então, né? Aí eu tenho essa charge aqui de um jovenzinho, um adolescente conversando com um senhor. E ele fala, Verinha é uma gata. E aí ele pergunta, de que raça? Eu mandei ver. E foram? Demorou. É que a condição atrasou. Tô bolado. O que levou uma bolada? E assim continua, porque às vezes a comunicação é um pouco prejudicada, porque essa fala variável de faixa etária são quase que dialetos diferentes. É a mesma língua, eles estão falando da mesma coisa, mas precisam usar outros tipos de vocábulo para se entender, né? A gente tem também a variação racial. Essa variação social, ela varia não só de classe social, quando você fala classe A, B, C e D, mas também com relação à escolaridade, à procedência étnica, à profissão, porque a gente tem no Brasil um país muito diverso em termos de linguística também. Então, por exemplo, a gente tem algumas partes do país que tem muito influxo de línguas europeias, a gente tem algumas partes do país que os influxos já são de línguas indígenas, africanas e assim por diante, né? Então, a gente pode falar em procedência étnica também. Em classe social, a gente tem aí algumas falas que são estigmatizadas. Então, por exemplo, a fala da classe que não foi escolarizada de uma maneira regular e não consegue usar os plurais. Isso é um estigma que a gente tem dentro da nossa sociedade sobre isso. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de uma variação social de fator de profissão, porque às vezes a gente tem nichos que são verdadeiros jargões, e às vezes eu vejo isso no Secult, por exemplo, conversando com os colegas professores de música. Vocês devem ver conversando com os colegas, por exemplo, não sei, de tecnologia do espetáculo. Existe um jargão técnico, mas que é completamente diferente, que é uma variação social, porque são grupos sociais diferentes. E aí eu tenho o quadrinho que fala, olá, doutor Luiz, quanto tempo? Olá, doutor Paulo, como vai a vida de advogado depois de um ano que nos formamos? Tudo muito corrido, doutor. Acabo de sair do ergástulo público, estou com um caso de classificação de cártula chédica, acredita? E aí segue, porque, tipo assim, isso é um jargão jurídico que pessoas que não são da área não entenderiam. Eu nem cheguei a checar tudo isso, viu, gente, em termos de tradução, porque aí também fica para vocês olharem no slide depois, se vocês tiverem curiosidade para saber o que é cártula chéquica, tá? Vou deixando aí uns easter eggs no slide. A gente tem também, eu queria chegar aqui, a variação que é situacional. Essa variação situacional, ela vai incluir modificações na linguagem, e ela é decorrente do grau de formalidade da situação ou das circunstâncias que o falante se encontra. E aí o falante é você, pessoa que está produzindo o texto. Texto falado, um texto escrito, um desenho, qualquer coisa. Esse grau de formalidade, ele vai afetar o grau de observância das regras, as normas e os costumes da comunicação, ou seja, essas regras gramaticais que a gente tem. Isso eu estou falando tanto para a fala quanto para a escrita, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês. Aula é um gênero textual que ele é falado, né? É fala, eu não estou dando aula via escrita, apesar de estar usando o suporte do slide.
mas eu uso uma linguagem que ela tem um grau de observância, ou seja, eu estou monitorando a minha fala, porque eu sou a professora e eu estou dando aula para os meus alunos. É diferente, por exemplo, quando eu me junto com os para conversar, sejam eles professores ou não. Se eu estou na mesa de um bar, num restaurante, a minha fala ela não vai ser tão formal e o meu grau de observância ele vai baixar um pouquinho. É diferente, por exemplo, se eu estiver conversando com minha mãe em casa. Conversando com minha mãe em casa, eu já vou usar um outro tipo de linguagem, que é um tipo de linguagem que vai ser menos observado em termos de regra, mas eu tenho que observar que ela é de uma geração diferente da minha, então eu tenho que observar, falar de uma maneira que ela me entenda, sobre assuntos que ela me entenda e assim por diante. Diga. Não, é porque é bem interessante, porque todas essas variações e elas acabam marcando também o texto, né? Sim. Então, é muito mais tranquilo para a gente, e aí eu estou falando de uma outra geração, bem outra geração, de que é muito tranquilo você colocar o você normal para a gente, né? Mas é muito tranquilo para vocês colocar o VC. Então, essas variações também, elas às vezes marcam essa escrita, né? Então, até o modo como constrói uma frase, você coloca essas marcas na hora da escrita, né? Não fica só na oralidade. Com certeza. Eu estava dando o exemplo aqui da fala, porque essa variação situacional ela vai ser relacionada a esse falar bem, que é você descobrir qual é o tipo de situação que você tem que usar qual registro, né? Então, por exemplo, se eu chegar para minha mãe e conversar com ela da maneira que eu converso com a criança, com meu sobrinho de 3 anos, não vai funcionar, porque são situações diferentes. Mas ela também está relacionada ao escrever bem, né? E aí eu tenho aqui algumas características da oralidade que a gente vai prestar atenção em todas as vezes que a gente estiver, por exemplo, escrevendo textos. Com relação à oralidade, a gente já tem características de maior proximidade entre locutor e receptor, uma relação direta entre os falantes, então eu estou aqui conversando com você, diferente do texto que não tem aquele suporte escrito e, né, isso vai. O contexto interfere porque interfere quem está passando, quem está falando, se uma outra pessoa entra, é diferente de um texto escrito. Você pode usar os recursos extralinguísticos que eu também já coloquei aqui, que são os gestos, as expressões faciais, a postura, a própria entonação da voz, e aí a gente consegue construir ironias e várias outras coisas com esses recursos. A possibilidade de você refazer a mensagem, que muitas vezes você não tem no texto escrito, né? Então, por isso que o texto escrito ele precisa ser muito mais assertivo e muito mais coerente e coeso. Valesca e Sérgio já devem ter falado sobre coerência e coesão com vocês, com certeza. A transmissão de ideias, ela traz também reflexões e emoções, e existe uma preocupação maior com a assimilação da mensagem, com a comunicação em si, do que com a forma que ela vai ser transmitida. Então, a forma já é uma coisa que é do domínio da escrita. Quando a gente fala em escrita, a gente fala que a gente precisa seguir essas normas cultas de linguagem padrão do idioma, né? A professora quer dizer que eu vou ter que falar sempre o tempo todo e usar sempre o tempo todo a gramática normativa do jeito que ela é? Não, vai ser até esquisito, mas quer dizer que na escrita formal você precisa, porque esse é o veículo de comunicação da escrita formal. Você precisa de mais objetividade e clareza nas ideias do que quando você está falando. Por isso que a gente não pode usar todas aquelas siglas que a gente sempre usa em alguns tipos de linguagem em textos acadêmicos, pela clareza das ideias e pela correção das normas cultas do padrão do idioma. O registro ele é documental, então fala é mais volátil, a não ser que você grave, no caso das aulas, mas escrita é um registro documental. Você sempre tem um arquivo resultante da sua escrita. Vai ser um texto, vai ser um pedaço de papel, vai ser qualquer coisa, né? Exige um rigor gramatical, exige uma apuração do seu vocabulário para que as pessoas entendam também.
exige que você se esforce quanto à apresentação, então cada texto ele tem a sua dimensão gráfica, a sua organização em parágrafos, os resumos que são um parágrafo só, tem a sua apresentação específica. Você precisa o tempo todo evitar ambiguidade, porque você precisa de objetividade e clareza nas suas ideias. E você vai explorar e abranger as suas ideias para sanar qualquer dúvida que o seu interlocutor possa ter dentro do texto. Porque como você não está interagindo tete a tete, o seu texto ele precisa ser claro e você precisa pensar nas dúvidas que o seu interlocutor vai ter. Por isso que muita coisa a gente não usa. E aí eu me questiono, será mesmo que escrita é sempre tudo isso? Porque eu tenho variação na fala. Já coloquei aqui para vocês que eu tenho várias variações na fala, né? A maneira que eu falo com fulano, a maneira que eu falo com ciclano. Eu ser do Nordeste, Valesca ser do Mato Grosso, do Sul, né, Valesca? E várias outras coisas, geracionais e tudo. Tem várias variações. Eu tenho variação na escrita. Essa variação, ela também existe na escrita, porque quando a gente fala de escrita, a gente não fala só de textos acadêmicos. E aí eu trouxe essa variação para que vocês vejam e entendam onde é que vocês podem usar registro informal e escrita e por que é que vocês não podem usar esse registro informal na escrita acadêmica, tá? Então, vamos lá. Com relação à variação linguística na escrita, ela vai ser basicamente a configuração de vários gêneros textuais, escritos, todos eles. Esse registro linguístico, ele vai ter graus de formalidade distintos, que foi o que Valesca começou falando antes da gente entrar na aula, né? Os graus de formalidade são distintos, porque cada tipo de texto, ele tem uma intencionalidade diferente. E aí eu trouxe uns exemplos aqui para vocês. Isso aqui a gente conhece. Isso é um resumo de um texto acadêmico, a gente conhece só de bater o olho pelo formato, é o gênero textual que tem uma forma específica com um título, subtítulos e assim por diante. Né? Então, isso aqui é o que eu tenho que usar a linguagem formal, que é o que vocês estão produzindo aí. Aqui eu tenho, como exemplo, um cartaz. Esse cartaz é de um evento, né, que aconteceu em 2007, e é do tipo de coisa que eu também preciso utilizar um registro formal, porque eu estou falando de um outro gênero acadêmico específico para um público acadêmico e assim por diante. Todas as informações, elas estão aí, um cartaz é diferente de um resumo e de um artigo, porque as informações, elas são mais resumidas, elas são mais específicas, elas são mais pontuais. E aí eu tenho alguns outros gêneros textuais escritos que não exigem tanta coisa, em termos de formalidade. Mas só pela apresentação, você vê que existe uma grande diferença. Isso aqui é um bilhete. Hoje eu saí com a Carmen de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes de Natal. Beijo, Joana. Qualquer coisa me liga, tô com o mesmo céu. Tem coisas aí que não impedem a sua comunicação de maneira nenhuma, mas que você não poderia fazer ou não deveria fazer se você estivesse escrevendo um artigo. Simplesmente pelo grau de formalidade, por ser um gênero textual diferente. Então, a gente tem um vocativo no início e tem algumas marcas aí que eu queria colocar para vocês. Primeiro que a organização textual já não é tão rigorosa como a gente teria em um resumo ou em um artigo, então já é um pouco diferente. A pessoa não usa crase quando deveria, ela usa mais de uma marca de exclamação, por exemplo. Tem vocativos muito pessoais, como beijos, o tô, que seria uma variação do estou, mas uma variação informal. Então, várias marcas aí são possíveis nesse tipo de veículo, mas é um veículo informal que é muito diferente da escrita acadêmica, e que a gente usa muito. Eu acho que hoje em dia é bilhete, mas não, né, gente? Depois do advento do WhatsApp e tal, outras coisas, a gente não usa mais, mas enfim. Trouxe aqui para vocês um outro muito popular, um gênero textual escrito também, mas daqueles que, por serem muito
como é que eu vou dizer, populares e rápidos, eles se aproximam muito da fala em si. E aí é um meme da famosa Nazaré Amarga, acho que todo mundo conhece. Vergonhoso ser pobre. Você pede R$ 4 de mussarela. Deu 4,23, tá bom? Tá sim. Vou ter que abandonar a bandeja na seção de fruta. E aí a gente vê não só o tom de humor que você geralmente não usaria em um resumo acadêmico, em nenhum dos textos acadêmicos, mas várias coisas. Por exemplo, pontuação aí é quase nenhuma, né? E é uma coisa que a gente já precisa ter muita atenção quando a gente vai escrevendo um texto acadêmico. Porque isso aqui é o que mais se aproxima da fala. Então, você vê que até o diálogo entre duas pessoas, ele não está colocado da maneira que deveria ser colocado, que a gente teria que usar na linguagem formal. Chegamos à famigerada conversa de WhatsApp, que nesse caso aqui eu coloquei para vocês verem como a gente costuma, eu acho que eu nem escrevo assim, eu até uso bastante emoji, mas não tanto. Que mesmo na escrita, se aproxima da fala pelo uso desses signos todos. Então, assim, no WhatsApp a gente não pode utilizar gestos e tal, e qualquer outra coisa. A gente até já tem as figurinhas animadas, né, e outras coisas, mas é um texto escrito. E aí a gente tem todos esses recursos gráficos aí que a gente não pode substituir. Voltando à variação situacional, ela é sim relacionada a falar bem ou escrever bem. Mas vamos pensar sobre situacionalidade para a gente conseguir pensar nos nossos textos acadêmicos. Esse registro linguístico, ele vai ter graus de formalidade distintos para cada tipo de texto. Texto oral ou texto escrito, conforme a intencionalidade. E tudo vai depender da adequação à situação discursiva. Então, assim, a língua é muito rica, a gente tem uma riqueza de variação, várias maneiras de falar a mesma coisa para as pessoas, o tempo todo, mas como é que eu vou dizer isso? A principal característica de um ser humano cognitivamente capaz é de saber, você sabe exatamente como é que você fala com sua mãe, você sabe exatamente qual é o tipo de registro linguístico que você vai falar, por exemplo, com o diretor do centro, você sabe exatamente o tipo de registro linguístico que você vai falar com seu namorado, ou com seu esposo, ou com sua namorada ou esposa, para ela entender. Você também sabe isso com relação à escrita. Coloquei aqui mais um quadrinho, que é com relação à situação discursiva. Qual é a intencionalidade? Daí o senhor está aqui no médico e o médico fala para ele, de acordo com o laudo, você está em um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí ele fala, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Ou seja, se você utilizar o registro errado, a situação de comunicação ela não vai funcionar. Da mesma maneira no seu texto escrito. Se você colocar VC, TB, tô, como estou, no seu texto de resumo, ele não vai funcionar, porque aquela situação comunicativa, ela exige um contexto mais formal. Então, assim, imagina que o choque ao ler esse quadrinho é o mesmo choque do seu professor de produção textual ao ler o seu texto cheio desses registros aí de oralidade, né, Valesca? Eu acho que talvez Sérgio se choque um pouquinho mais do que nós duas, né? Ele choca bem mais, porque aí já é outra geração também, é outra variação, né? Pois é. Então, olha, se você tem essa capacidade cognitiva para saber exatamente que registro que você vai usar na fala, que é o que você usa em 90% do seu tempo, porque 90% do seu tempo você está usando fala, e só em 10%, vamos dizer aí, para ser otimista, a gente está escrevendo, né? Então, se você tem a capacidade cognitiva de escolher o registro certinho, porque você aprendeu aquele registro certinho para falar com cada pessoa, em cada situação, e você fica 45 minutos procurando uma figurinha para falar com seu amigo no WhatsApp, você entende sim, tanto de intencionalidade quanto de situacionalidade. Então, dá na hora da gente começar a aplicar isso nos nossos textos acadêmicos, tá? Vamos deixar dessa história, é porque eu não entendo o negócio direito. Entende sim, porque se você entende, se você tem toda essa capacidade cognitiva para lidar com a fala,
você também tem essa capacidade cognitiva para saber que tudo aquilo que você usa na fala, talvez você não deva usar nessa escrita, pelo menos não nessa acadêmica, né? E aí, assim, gente, vamos combinar que a gente já tem, tipo assim, muito gênero textual para a gente usar toda essa informalidade. Então, pensemos ali nos nossos textos acadêmicos como um nicho que a gente precisa e a gente tem como oportunidade para exercitar também esse variante mais formal da língua, né? Isso enriquece a gente. Então, pense que com todas as vezes que vocês conhecem vocábulos diferentes da língua, ou pessoas diferentes que falam de maneira diferente, ou até aprendem uma língua nova, isso enriquece vocês. Então, a gente poderia pensar na gramática, a gente poderia pensar nas variações todas relativas à escrita e escrita acadêmica, como um enriquecimento também. Você está enriquecendo a sua maneira de escrever, porque você já consegue escrever no WhatsApp muito bem, você já consegue utilizar todos os recursos gráficos muito bem. Então, você consegue também utilizar a língua muito bem e aprender tudo isso que está sendo colocado, tá? E aí, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Tá tranquilo, amiga. Você tem 10 minutos. Me apertou o sapato. Mas já estou terminando, gente. Eu voltei aqui no slide para trazer isso aqui para vocês. Que escrever bem é saber utilizar esse registro linguístico formal na situação textual ou na situação discursiva adequada, certo? O que é que isso exige? Primeiro, conhecimento da modalidade escrita da língua. Ah, professora, a gente vai ter que estudar gramática? Vai, meu amor, vai ter que estudar gramática. Gramática é legal, é divertido. Pense que você está aprendendo algumas outras coisas. Não precisa virar o expert de gramática que vai identificar só batendo o olho orações coordenadas, assindéticas. Não precisa isso, né? Mas precisa saber um pouquinho sobre concordância, precisa saber sobre essas coisas que a gente fala sempre em produção textual. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso prestando atenção nas aulas de produção textual e a gente faz isso com leitura. E aí eu vou contar aqui para vocês a minha experiência pessoal com isso, porque assim, eu sou linguista, eu fiz letras, mas eu sempre tive ginge com gramática, minha vida toda. Porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito dentro das regras em si, especialmente quando elas têm muitas exceções, então isso me dá ginge. Dizem que quando você se dá mal em uma coisa, você vai lá e dobra a aposta. Então, eu fui lá e aprendi mais duas línguas. Peraí. Te deu o quê? Me deu ginge. Ó, tá vendo aí? Quem conhece ginge? Expliquem aí pra Valesca pelo site, por favor, o que é ginge. Ginge. Alguém? Ou só eu sei o que é ginge? Se só eu souber, aí, ó. Uma agonia. Vitória sabe. Sérgio entendeu, agonia, gastura. Gastura, vocês conhecem? Gastura também, né? Pronto. A gente tem direto, né, o tempo todo. Então, é isso. No meu caso, a minha agonia com gramática me fez estudar um pouquinho mais. Eu não gostava muito de me debruçar sobre a gramática em si, estudar as regras. Então, o que eu fiz foi para lá para a leitura. E foi isso que eu coloquei aqui para vocês. Porque com leitura de textos mais formais, você acaba internalizando aquelas regras que muitas vezes você acha chato estudar, acha chato fazer exercício, mas que você vê elas aplicadas durante o texto que você está lendo tantas vezes, que você internaliza. É a mesma coisa, por exemplo, de significado de algumas palavras. Valesca conheceu o ginge agora. Se ela tivesse lido, por exemplo, num textinho ali e circulado, grifado, na segunda ou terceira vez já ia passar a ginge assim como o vocabulário dela, isso incorpora, se chama intertextualidade, a gente, né, vai na onda. Para o uso também dessa linguagem formal do escrever bem, a gente precisa dessa riqueza de vocabulário que, de novo, eu trago para vocês leitura, né? Então, imagina a Valesca lendo ginge lá, circulando várias vezes, ela já vai associar ginge, a gastura, a agonia, e aí você já vai enriquecendo seu vocabulário. Eu trago para vocês isso de leitura bastante
marcado, porque para mim, que não sou uma pessoa muito de estudar as regras gramaticais, é a melhor das melhores técnicas. Técnica milenar, antiquíssima de leitura, né? Ler coisas que aí você vai absorvendo não só informações, mas vocabulário, estrutura linguística. A estrutura linguística, ela é, sim, absorvida durante a leitura. Então, você não precisa ficar se matando na gramática se você se dedicar um pouco mais à leitura. E aí não precisa ser leitura acadêmica propriamente dita. Qualquer tipo de leitura que tenha textos formais vai lhe ajudar com relação a isso. E, por último, a gente tem o uso dos sistemas de regras escritas, que é a aplicação disso. Que aí, como é que a gente vai aprender isso? Com produção de texto, que é o que a gente está fazendo aqui nesse componente, né? Então, qual é o segredo do sucesso? Ali, a leitura com produção de texto. Ou seja, Valesca e Sérgio são os melhores coaches que vocês podem ter durante esse semestre, porque eles vão ajudar vocês a ler a leitura com produção de texto e serem pessoas muito felizes com relação à cultura escrita da língua portuguesa. Valeu, amiga, vou te pagar depois. Eu não quis trazer muito exemplo, porque eu queria mesmo que vocês entendessem qual é a ideia da coisa, né? E qual é a capacidade que vocês têm com relação a isso. E aí eu vou dar um exemplo que eu acho que nenhum de vocês foi meu amigo, não. Tá ótimo, eu tô carente mesmo, gente, desculpa. Nenhum de vocês foi meu aluno de língua inglesa, mas eu dou um curso de extensão em língua inglesa que é em leitura. E a primeira coisa que eu faço com os alunos na primeira aula é o seguinte: quem consegue ler inglês aqui? Ninguém levanta a mão. Salas com 30, 40 alunos. Só que no final das contas, a gente tem um vocabulário comum com o inglês, que se a gente se esforçar um pouquinho e não tiver medo do texto em inglês, assim, não sair, meu Deus, que horror, o texto em inglês, e pirei aqui, fechei o texto e saí, a gente consegue entender. Então, o meu combinado com os estudantes é o seguinte: se chegar no final dessa aula de hoje, você me disser que sabe ler 0% de inglês, eu deixo você aprovado o restante do semestre, não precisa mais nem vir aqui. Agora, faz tudo direitinho aqui durante essa aula e no final das contas você vai me dizer se você consegue ou se você não consegue entender os textos em inglês. E aí, no final das contas, tipo assim, eu sempre tenho 1 ou 2 rebeldes que mentem pra mim e disseram que não conseguiram entender nada, mas é mentira, eu sei, eles conseguiram entender sim. Porque a gente tem conhecimento de mundo. A gente tem cognição avançada. Olha a quantidade de coisas, olha o tamanho do sistema linguístico que vocês têm na cabeça de vocês aí internalizado. Olha a quantidade de coisas que vocês conseguem fazer com fala escrita. Olha a quantidade de domínio que a gente tem sobre tudo isso. Então, significa que, tipo assim, precisa colocar alguma dedicação, né, gente, na coisa, um pouquinho aí do negócio, porque é uma coisa que não é tão usual, que você não vem fazendo desde o início da sua vida, como você vem falando. Então, a escrita, ela exige um pouco mais de dedicação. Mas, volto aqui, com conhecimento da modalidade escrita pela leitura, uma riqueza de vocabulário e uso desses sistemas de regra, pela produção de texto, a gente consegue levar muito bem. Deixei aqui no final do slide só exemplos práticos, para não dizer que eu fiquei só falando com vocês aqui e enchendo vocês a paciência. Eu coloquei exemplos práticos, mas eu acho que agora vocês já entenderam do que eu estou falando, né? Por exemplo, eu posso usar amei, gostei pra caramba, até palavrão em qualquer texto informal escrito. WhatsApp, eu faço isso até nos e-mails institucionais, às vezes, mas enfim. Só que se eu estiver falando de uma modalidade formal, posso utilizar gostei muitíssimo. Gostei muitíssimo é fácil, né? Todo mundo consegue, gostei muitíssimo. O VC e o TB, mais ou menos, e esse palavrão aí que eu esqueci de apagar, por isso que ele está grifado, mas que todo mundo entende, são facilmente intercambiáveis pelo você e o também. Você sabe que VC é você e que TB também. Então, assim, não custa monitorar a sua linguagem para não colocar essas coisas nos seus resumos. E aí eu tenho depois o verbo estar, que também é uma coisa muito usual que a gente tem. Tô, tava, estamos. Isso sai legal na fala. Isso sai legal também no WhatsApp, sai legal no Facebook, em qualquer outro gênero textual mais informal, até de escrita. Mas no seu resumo não precisa, né?
porque a gente consegue se monitorar e usar estou, estava e estamos. Da mesma maneira que a gente fala de estruturas linguísticas um pouco mais complexas, que são estruturas linguísticas de sentido. Então, todo mundo vai entender quando eu falar essa pessoa ainda é fluxicheire. Mas eu posso usar, por exemplo, no meu texto formal, essa pessoa não é confiável ou ela não é honesta, né? Então, são graus de formalidade que a gente precisa entender dos textos acadêmicos, dos textos escritos, e que a comparação, tanto com os textos falados quanto com os textos escritos informais, elas dão essa riqueza para a gente, porque dessa coluna aqui de coisas formais que eu coloquei, eu tenho certeza que nenhuma delas é difícil para nenhum de nós. O difícil é você monitorar a linguagem. Então, todas essas marcas que a gente tem aí de oralidade, elas são legítimas para os contextos legítimos que a gente usa a oralidade, inclusive para contextos que a gente usa escrita, mas que são informais. E o registro que a gente tem adequado para nossos textos acadêmicos são registros formais, da mesma maneira que em falas formais a gente não usaria tô, tava e estamos, né? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender aí a relação da coisa. Eu vou deixar para vocês fazerem como atividade assíncrona nessa semana, eu vou mandar para a Val e para a Sérgio, eles vão postar aí para vocês, vídeos, tá? Eu espero que vocês consigam ver, estão no YouTube, são vídeos curtos, são uma série de 3 vídeos sobre esse assunto especificamente, que são vídeos do professor Marcuski, que, enfim, é o professor Marcuski, se vocês não conheceram, vocês vão conhecê-lo, é um professor de língua portuguesa extremamente conceituado na área e tal. São 3 vídeos e eu espero que vocês vejam pelo menos os 2 primeiros, o terceiro é bônus, se vocês conseguirem ver, bate aqui, mas se não, os 2 primeiros a gente vai conseguir ver. Um texto jornalístico curtinho, que é muito interessante, fala sobre o suporte da oralidade na escrita, que é um casal que combinou só se comunicar pelo WhatsApp com emojis durante um mês. Eu acho que esse casamento acabou, mas enfim, vocês vão ver aí na matéria, né, como fica. E como não poderia deixar de ser uma leitura não obrigatória, mas eu vou deixar também um texto acadêmico, porque eu sou professora de produção textual também, e vou deixar um artigozinho lindo lá para vocês verem. Então, vocês podem ler o artigo sobre o tema, e aí vocês vão aproveitando, escrutinizando ali a estrutura, como é que se vê artigo e tal, não sei o quê, porque Sérgio e Valesca vão falar sobre isso lá na frente, tá? Mas, principalmente, eu quero que vocês vejam esses 2 vídeos iniciais, parte 1 e parte 2, da série do professor Marcus, que eu acho que é tipo 9 minutos e 6 minutos, se eu não me engano, coisinha pouca. Reflitam um pouquinho sobre eles. E leiam esse outro texto sobre a comunicação do casal, que é bem interessante, bem divertido também, tá? Vou parar aqui. E aí, quero saber se vocês têm alguma coisa para falar comigo, vocês ficaram aí pouquinhos do... Aqui no chat, a galera, aquelas tipo live, né? Aula live. Aqui no chat, tem muita gente comentando, mandando beijo, achando super massa, muito bacana. Mas agora, falando sério, isso realmente tem, você vai ver, não sei se você está conseguindo acompanhar aí. Agora eu tô. Né? O que é bem interessante, só para a gente, já chegamos no nosso horário de aula, né? E a galera vai ficar com esse vídeo, com essa aula gravada, mas é muito interessante essa relação que a Fran traz, e ela tá mentindo, tá, gente? Ela é professora do componente, a gente deu uma folga para ela, porque ela é gestora, ela é a nossa gestora de ensino do Cefut. Então, assim, uma pessoa super ocupada, ainda mais com esse planejamento de calendário, não vou nem colocar aqui a letra do samba, porque vai longe essa Sapucaí. Então, ela está, sim, participando do componente, ela está no componente, ela está com a gente e conseguiu dar um pulinho aqui para falar sobre essa marcação assim, e a variação
do texto, da escrita e do texto oral, né? Mas o que eu achei bem interessante, só para pontuar, é a questão da relação escrita e leitura, né? Porque aquelas pessoas que falam assim, todo mundo que lê muito escreve muito bem. Não é bem assim, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Vejam que no meu slide eu coloquei lá embaixo a produção de textos, viu? Não vai dizer que eu falei isso não, que eu não falei. E é isso. Quem lê muito tem muito vocabulário e, por consequência disso, tem uma mobilidade de escrita, né? Tem um leque de possibilidades de escrita muito maior de quem tem uma leitura reduzida, certo? Mas aqui ninguém está falando que a leitura não serve para nada, não vou deixar de ler, então, porque o meu objetivo é escrever bem. Foi o que a Fran falou, é a prática, tanto da leitura quanto da escrita. Se você faz esse conjunto, se você habitua o seu corpo e a sua mente para esses dois exercícios, aí a tua escrita vai assim, quer dizer, a sua competência linguística, vou falar competência, mas eu acho que nem usa mais competência, né? Mas abre um leque de possibilidades de escrita, tá certo, gente? Então, é leitura e escrita, e é exercício, não adianta, não tem coisa mágica, não tem dicasinhas que vão suprimir, que vão tirar o exercício da escrita, tá? Se você quer escrever bem, você tem que escrever. Sobre a parte do exercício, eu só vou complementar a Valete, que como professora também de língua estrangeira, nem adianta você fazer muita coisa se você não tiver disciplina e prática com o aprendizado de língua. Então, essa regra é uma regrinha de ouro que vale para todo esse trabalho aí com língua materna, língua estrangeira ou qualquer outra. A prática, no caso de produção de textos, é a prática também, a produção dos textos em si. Exatamente, gente. Então, como lição final da coisa, lê bastante para ter vocabulário e até mesmo para entender umas jogadas de intencionalidade, que a Fran também colocou na aula hoje. Né? Todo texto, e a gente já falou sobre isso, tem a sua intencionalidade. Então, perceber a intencionalidade é bacana, vocabulário, aumentar o vocabulário também é bacana, além de você conhecer, né, outras realidades e se soltar aí em outras possibilidades de manuseio de escrita, tá certo? Para treinar meus alunos de leitura em língua inglesa. Não tenham medo, encarem o texto, encarem a caneta, encarem o computador. Dá para escrever, se você não vai começar escrevendo bem, mas você vai começar, e esse começo aí, ele já é, né, o início de tudo. Sem ele, não tem mais nada. Vitorioso. Gente, obrigada pela presença de vocês aqui mais uma vez, certo? A gente entende que é uma vitória, e aí eu não estou falando só da vitória, mas eu estou falando... eu estou falando que a gente sabe dos empecilhos e do esforço que vocês fazem para estar nessas aulas síncronas. E não está acabando também, só faltam 5 semanas. É pouco, parece muito, mas quando você pensa, já foi, certo? Mais uma vez, gente, obrigada, boa noite para vocês e força, viu? Tá quase lá. Para todo mundo, obrigada, Val e Sérgio pelo convite. A gente se vê por aí, pelo Secult em breve. Obrigada, meia aula hoje. Valeu, Vitória. Apareça mais vezes. Pode deixar. Olha a cobrança. Abraço. Gostei. Eu vou parar de gravar. Eu acho que sou eu que tenho que parar de gravar, porque foi eu que comecei. Não, fui eu que comecei.